Você já ouviu falar da metformina e da sua relação nos tratamentos para infertilidade? Eu sou a doutora Luciana Della Muta, sou médica da Clínica Originari e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Nós sabemos que a metformina é uma medicação muito usada para pacientes que apresentam diabetes e ela foi uma medicação desenvolvida para isso, mas também ela pode ser utilizada para algumas pacientes que estão com dificuldade de engravidar e estão realizando tratamentos para engravidar. A metformina aparece muito nesse contexto da infertilidade, principalmente quando nós estamos falando das pacientes com a síndrome dos ovários policísticos, justamente porque essa é uma medicação que é utilizada na síndrome para ajudar no seu controle, independente da paciente estar tentando engravidar ou não. Mas no contexto reprodutivo, a metformina acaba sendo uma grande aliada no caso dessas pacientes também. Na síndrome dos ovários policísticos, além de nós termos pacientes com ciclos menstruais irregulares e uma dificuldade para ovular, essas pacientes também apresentam uma resistência à ação da insulina no corpo, que é uma das características metabólicas relacionadas com a síndrome. E nós sabemos que essa resistência também acaba atrapalhando um pouco no processo das ovulações, porque o aumento da insulina, junto com todas as outras complicações que acontecem na síndrome dos ovários policísticos, leva a um aumento da produção dos hormônios masculinos no corpo feminino e isso vai acabar desregulando a ovulação da paciente, desregulando os ciclos menstruais dela. Então a metformina atua justamente melhorando essa resistência à insulina que é comum nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos e por isso que ela ajuda a melhorar essa parte da regularidade menstrual nessas pacientes, porque ela ajuda também a diminuir um pouco o nível dos hormônios masculinos no sangue das pacientes com a síndrome dos ovários policísticos. A metformina é uma medicação que vai ser utilizada também para ajudar essas pacientes a retomarem as ovulações. Nós temos já vários estudos em mulheres com a síndrome dos ovários policísticos em que o uso da metformina ajudou a regularizar o ciclo dessas pacientes e ajudou no retorno adequado das ovulações. Então é uma medicação muito segura e usada há bastante tempo e que nós temos evidências científicas já robustas de que ela auxilia nesse processo sim. A metformina é uma medicação muito segura para ser utilizada por mulheres que estão tentando engravidar e inclusive segura para uma mulher que já está no início de uma gestação e está usando a medicação. Ela não é uma medicação que vai causar malformações fetais, alterações no bebê. O que nós sabemos é que, em alguns casos, ela pode estar associada a repercussões metabólicas daquela criança se for utilizada durante a gestação toda. Então, nós temos alguns estudos que mostram que é interessante suspender a medicação no início da gestação para evitar um aumento do risco de obesidade no futuro, por exemplo, em alguns bebês. Então, no geral, nós mantemos a medicação até a paciente engravidar e numa gestação inicial e depois acabamos suspendendo, ela não mantém o uso até o final da gravidez. É importante lembrar que a síndrome dos ovários policísticos é uma doença muito complexa e de uma apresentação muito variável entre as mulheres, então é importante não utilizar nenhuma medicação, nenhuma suplementação antes de passarem a avaliação com o seu médico. Não existe uma receita de bolo na medicina e cada paciente precisa ser individualizada. Então não comece nenhuma medicação por conta própria, sempre passe em consulta com seu médico para ser adequadamente avaliada e ser definido em conjunto qual que é a melhor estratégia para o seu caso. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, entrar em contato com a gente que teremos prazer em ajudar.